Olá, moçada, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais essa videoaula. Olha o trem passando. Nela, iremos falar sobre os povos, ou começaremos a falar sobre os povos que se instalaram naquilo que ficou conhecido como Crescente Fértil, ou e que recebem, na verdade, a alcunha de o berço da civilização. Então, nós começamos propriamente com essa aula a, a estudar povos que já têm, portanto, uma escrita mais ou menos bem definida, nós temos centralização de poder, nós temos leis materializadas, nós temos uma estrutura hierárquica já bem definida das pessoas das pessoas e das funções das pessoas dentro dessas cidades-estado. Bom, nós começaremos aqui na apresentação da nossa aula, nós começaremos com os sumérios, certo? Se vocês perceberam aqui no início, na nossa tela de apresentação, eu coloquei povos mesopotâmicos 3.200 a.C. Essa data, gente, ela para as nossas aulas de arte, ela funciona. Por quê? Porque 3.200 a.C. é a data que se convencionou como o marco que divide a pré-história da história. E por que qual que é o exemplo, né? Ou que marco é esse? É a criação da escrita, certo? Então, historicamente, 3.200 anos é quando se criou a escrita. Portanto, houve essa passagem da pré-história para a história. Para as nossas aulas de arte, gente, isso daqui funciona. E funciona mais ou menos também. Por quê? Porque nós temos representações artísticas dos povos mesopotâmicos do século 4000 a.C. Só que, ainda assim, a gente vai fazendo, como não há uma preocupação, seja para os vestibulares, para as provas em geral, como não há uma preocupação de datações específicas, para nós aqui funciona. Mas toma cuidado lá nas aulas de história mesmo, que aí, né, vocês sabem que esse período marcado do século 3500 até o século 1200, 500 a.C., é um rolo gigantesco. Trocentos mil povos juntos, guerras, assassinatos, coisas belas e feias acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, para nós aqui funciona, mas para as aulas de arte, para as aulas lá de história, tem que ser muito mais precisa essa datação. Tudo bem? Então, continuemos aqui. Bom, nessa primeira videoaula, nós falaremos sobre os sumérios, um povo extremamente rico do ponto de vista artístico e que nos chama muito a atenção para algumas semelhanças, claro, com os egípcios que nós já estudamos na aula anterior. Bom, a primeira característica geral aí dos sumérios é uma que, mesmo que você não tenha tido aula de arte no ensino médio, você já sabe que os sumérios são aqueles caras que criaram a escrita. E, particularmente, a escrita cuneiforme, ou em forma de cunha, né? Em forma de cunha, em forma de concha.
vai depender aí da tradução, vai depender da maneira que aparece no seu material didático. Seja como for, não é uma, uma escrita tão pictórica quanto a egípcia. Lembre-se lá dos hieróglifos, nós demoramos bastante, né? Batemos bastante na tecla em relação ao próprio vocabulário, desculpa, ao próprio alfabeto, né? Se é que a gente pode chamar isso, ao próprio alfabeto dos egípcios, a sua escrita, ela tinha símbolos que imediatamente eram relacionados à realidade, né? Então, a gente tinha lá a forma de sol, então você tinha um solzinho desenhado, você tinha um pássaro desenhado, você tinha as ondas da água desenhadas, então fazia essa relação direta. A escrita cuneiforme, então vamos lá para o exemplo, enquanto eu vou falando aqui. A escrita cuneiforme, olha só, gente, ela não tem imediatamente essa relação entre letra ou entre fonema, se vocês quiserem, né? Entre letra, fonema e a realidade propriamente. Veja que é bem diferente. É vou colocar assim de uma maneira um pouco simplista, mas as suas letras, elas são abstratas, tais como são o nosso alfabeto. Bom, acontece, e aí você poderia perguntar, bom, eu assisti lá a aula sobre o Egito, eu assisti a aula sobre o Egito, e lá na aula sobre o Egito, vamos voltar aqui, e lá na aula sobre o Egito, você falou assim, bom, o que faz com que a filosofia tenha surgido na Grécia e não no Egito, por exemplo, é porque lá no Egito as letras, né, os fonemas, eles se relacionavam imediatamente com a realidade, o que impossibilitava a criação propriamente de conceitos que não estão na realidade. Justiça, paz, liberdade, amor, ódio, né? Aí, mas e agora? Porque pelo que eu vi, essa escrita, ela é uma escrita que não tem desenho, né? Dizendo assim de uma maneira bem simples, é uma escrita que não é de desenho, é uma escrita que tem rabiscos ou que tem riscos. Vamos voltar lá? Olha lá. É uma escrita que ela tem riscos, que ela só tem rabiscos. Por que esse tipo de escrita não possibilitou o surgimento da filosofia? Bom, e aí, gente, vocês mesmos são capazes de responder. Afinal de contas, os professores e as professoras de história ensinaram a vocês. O que eles ensinaram? Que a escrita cuneiforme, ela tem uma aplicação imediata à realidade. Ou seja, eles inventaram a escrita para dar conta de ocorrências imediatas da realidade. Então, eles inventaram todo esse vocabulário para suprir uma necessidade prática. Se vocês não entenderam ainda o que eu estou querendo dizer de forma conceitual, aqui tem um exemplo. Esse primeiro bloquinho de argila. Deixa eu fazer um parênteses, tá? Pessoal, esses bloquinhos, eles não são raros, eles foram encontrados e ainda são encontrados aos milhões quando há escavações, tá? Eles então não são raros, eles têm um tamanho
de mais ou menos 5 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros. Há uma variedade enorme de tamanhos e há uma variedade enorme de informações que esses bloquinhos de argila trazem. Esse especificamente aqui, ele contém a informação de quantos litros de cerveja foram distribuídos para a população em um determinado momento. Esse daqui, já mais, digamos assim, um pouco mais plano, com um pouco mais geométrico aqui, ó, parece ser mais profissional do que este primeiro, ele indica quantos bois, e quantos peixes foram distribuídos, foram conseguidos lá em um determinado tempo. Isso daqui, ele representa o boizinho, tá? Esse daqui, o boizinho. Olha lá, aqui você tem peixe, aqui você tem peixe, aqui você tem peixe. E o que eu ia falar para vocês? Da lã. Aqui você tem lã, aqui você tem lã, aqui você tem... Onde que tá? Aqui, aqui, aqui e aqui você tem lã. Esses são os símbolos que eu conheço, tá, gente? Eu não conheço todos aí. Mas onde eu estou querendo chegar? Que a escrita cuneiforme, ela não tinha funções para... mesmo que a sua representação era muito mais abstrata, do que a egípcia, a escrita cuneiforme ela não tinha utilidade que não na prática, né? Então ela servia justamente para isso, para contar quantos gados tem lá no lugar, para contar quanto de cerveja foi produzido, para inclusive mostrar quantos litros de cerveja foram pagos como forma de salário aos trabalhadores, quanto de lã foi produzido, quantas ovelhas foram necessárias para produzir o tanto que se produziu de lã. Então, gente, por isso que é um dado, né, é um traço dessa sociedade, as plaquinhas cuneiformes, lá, né, de escritas cuneiformes, ela tinha aos milhares, porque eles, sumérios, tinham uma preocupação gigante em ordenar, organizar e estabelecer o bom funcionamento lá da sua sociedade. E para isso, né, eles contavam tudo. Seja a quantidade de peixe, seja a quantidade de cevada, seja a quantidade de juncos, que é uma planta, né, até hoje, mas que na época era uma planta muito importante, chama juncos, tá? Juncos mesmo. Que é uma planta que, para a época, ela era muito importante para fazer cesto, para fazer colchão, né, entre aspas, mas colchão para se dormir, e redes de pesca, enfim. Então, para eles sumérios, essas plaquinhas em que ficavam registrados esses acontecimentos, enfim, era a coisa mais simples do mundo, né? Coisa mais comum do mundo. Mas que, dado aí 5.000 anos que separam os sumérios de nós, é algo que para nós tem um enorme valor, né? Bom, o segundo ponto é que os sumérios eles são famosos lá pelos zigurates.
Zigurates, gente, significa, na língua dos sumérios, significa levantado ou alto. Né? Os zigurates também templos religiosos. Essas duas informações vocês já sabem muito bem lá da história. Né? Vejamos aqui, opa, olha lá. Vejamos aqui a realidade, ou seja, como que o zigurate de Ur se encontra hoje e como que, a partir de informações, a partir de dados coletados, ele foi redesenhado de forma, ah, de forma em 3D, né, pelo Museu de Berlim, lá na Alemanha. Esse zigurate em questão que nós estamos vendo é aquele que vocês ouviram falar nas aulas de história, ou seja, é o zigurate lá de Ur e Uruk, né, as duas principais cidades dos sumérios. Esse zigurate que vocês estão vendo é aquele famoso zigurate do Templo Branco, o Templo Branco. Claro que, ou pelo menos as informações que nós temos até agora, é que o zigurate ele tem uma função religiosa tal como tinha as pirâmides, porém com algumas diferenças. Antes que eu me esqueça, por que o zigurate, o zigurate, né, real, por que ele está tão desgastado? Porque se fazia de adobe, né, gente? Porque se fazia de argila. Em alguns lugares, de argila crua, em outros lugares, em outros tijolos, daquilo que que se chama, que ficou conhecido como adobe, que é argila cozida, né? Que é lama, cozida e que tem uma duração maior. Mas não dá para comparar a resistência ao tempo que tem as pedras egípcias com os tijolos de adobe dos sumérios, né? Não tem como fazer não tem como exigir que os zigurates eles tenham a mesma duração do que as pirâmides. Bom, para nós, o que interessa dessa relação entre os zigurates e as pirâmides? Primeiro, gente, é a característica por fora. Então, a gente está falando de uma escultura, né? Primeiro é a característica mais evidente. E quais são as diferenças mais evidentes? A pirâmide, ela é o que os historiadores da arte chamam, ela é lisa. Ou seja, ela é triangular e ponto final, né? Então, veja aqui, vamos fazer de conta, ela é totalmente preenchida aqui, aqui e aqui. Ela dá, de longe, ela dá essa visão, por isso que eles chamam, essa visão de coisa lisa, né? Sai daqui, vem tá. Os zigurates, eles são feitos em degraus, né? Existem degraus. No caso, esse daqui, o mais famoso, ele é composto por 3 degraus. Nós temos 3 estratos, 3 camadas de ascensão. E essas camadas de ascensão, elas são acessadas por escadas, tal como lá com as pirâmides. A diferença, gente, é que, como nós já estudamos, vocês estão carecas de saber, as pirâmides, elas servem, ou elas tinham como utilidade, abrigar o morto e a própria cidade do morto, para que quando ele renascesse, ele pudesse reconhecer como era a sua vida, né? Ou como foi seu reinado, etc, etc. No caso dos zigurates, de todos eles, tá, gente? De todos eles,
os zigurates, eles têm como função abrigar, ainda que momentaneamente, a divindade. Olha só que coisa mais linda, gente. Os sumérios, tal como toda a região do Crescente Fértil, é um lugar que tem praticamente só planície. Só planície. E qual era a crença? A crença é que existiam certos deuses que moravam nos lugares mais altos, em montanhas ou no céu propriamente, e que eles, de vez em quando, desciam à terra. Só que, ao fazer essa descida, né, ao descer à terra, eles não encontravam propriamente um lugar para ficar, uma morada, para irradiar lá a sua energia. Podia ser na vastidão enorme daquela planície. Então, os sumérios, eles tiveram a ideia de criar, né, zigurate, olha lá, levantado, alto. Eles tiveram a ideia de criar uma construção, né, em fazer uma construção que fosse alta o suficiente para que nós pudéssemos subir por essa construção, né, subir pela construção e esperar a vinda do Deus ou da deusa. Esse templo branco, então por que está mais alto? Se está mais alto, se o Deus ou a deusa estão acostumados a viver no céu ou a viver na montanha, em lugares altos, é lógico que eles virão para cá e não irão nas planícies. É lógico que eles vão escolher, pelo menos essa é a crença, que eles vão escolher um lugar que seja semelhante àquilo que eles já estão acostumados. Então, os homens, ritualisticamente, ou seja, em períodos determinados, a partir de um conjunto de comportamentos determinados, as pessoas subiam, então, os seus degraus e esperava ao redor do templo. E a hora que o santo baixasse, a hora que a divindade baixasse, eles poderiam entrar no templo. Olha, gente, eu vou fazer um parênteses, isso aqui é branco, né? Isso aqui é feito de tijolo, argila branca. Você imagina como que isso aqui reluz no sol, né? Então, é claro que existe fisicamente uma diferença você estar dentro desse templo aqui, como fora, né? Então, assim, fisicamente você tem mesmo transformações que acontecem aqui com maior nitidez. Imagina como que resplandece o sol dentro desse negócio, a iluminação, né? Então, veja, chegava num determinado momento do dia, determinado dia e momento do dia, que estava totalmente iluminado, completamente iluminado, esse templo branco. E aí os sumérios acreditavam que a divindade estava lá. Nós saímos daqui, ó, a gente tem que andar pelo zigurate inteiro praticamente e entrar aqui atrás, tá? Então você vem aqui, ó, vem aqui, ou você sobe aqui, ou você sobe aqui, ó, vem aqui atrás, passa e tem uma outra escadinha aqui. Pá, entrou aqui ou entrou aqui atrás, certo? No caso aqui, este zigurate ele foi feito para a deusa Inanna. A deusa Inanna era a deusa do amor, da fertilidade e da guerra. De tudo, então, né, gente? Amor,
fertilidade e a guerra. Guerra e paz, amor e ódio, sempre, sempre juntos, desde o início da humanidade. Maravilhoso, não? Voltemos aqui. Bom, então, os dois primeiros tópicos, eles são mais conhecidos, vocês já estudaram história. Propriamente artístico, nós temos o terceiro e o quarto tópico. O terceiro tópico fala sobre as assinaturas cilíndricas. Gente, tais como as plaquinhas de argila, em que os dados de quantos peixes foram pescados, de quantos animais foram mortos, e etc, etc. Tais como a infinidade que nós tínhamos, que nós temos ainda, que nós tínhamos dessas plaquinhas, as assinaturas cilíndricas também, elas estão quase que em números iguais. Ou seja, essas assinaturas cilíndricas, elas não são também raras. E o que são elas? Gente, vamos lá, vamos nas imagens para ficar... Eu quero imagens, como diz o senhor da tela. Imagens. Olha aqui, o que elas são? Cilindros pequenininhos. Gente, normalmente, os cilindros, eles têm 3 centímetros, 4 centímetros, 1 centímetro, 10 centímetros, mas normalmente esses cilindros eles são bem pequenininhos. Bem pequenininho significa 2 centímetros, tá? Por isso que você tem uma infinidade. A hora que escavava, e até hoje, né? A hora que a escavação, nossa, isso aí tinha de monte. Por quê? O que era? O que são esses cilindros assináveis aí, esses cilindros que servem para assinaturas? Justamente o que o nome está dizendo. Ou seja, são esses cilindros pequenininhos e que foram feitos, foram raspados, foram arranhados, ranhurados, né? Foram feitas ranhuras neles, de acordo com o que o seu dono pedia. Olha só que foda, gente. Olha que coisa linda. Então, imagina, né? Você tem já o domínio da escrita, você tem um domínio da argila cozida, e o que você tem também? Você tem esses cilindros pequenininhos em que cada pessoa importante, seja lá de onde for, né, de onde for, ela tem a sua própria insígnia, a sua própria assinatura. Então, ela mesma faz ou ela mesma pede para fazer o que ela, pessoa, deseja que esteja no seu cilindro. O seu cilindro, gente, é a sua assinatura. A sua assinatura. Esse, no caso aqui, gente, ó, aqui não é propriamente de pessoas, digamos, de particulares. Aqui não, do site da onde eu tirei, não é. E mais do que isso, tá? Vou fazer um adendo aqui já. Vamos dizer assim, a própria assinatura, tá vendo? A própria assinatura, essas assinaturas aqui, então você tem lá o rolinho, o cara, ele pegava a argila, ele passava o cilindro, e o cilindro, na argila ficava gravado aquilo que estava no cilindro. Aqui, gente, essas argilas aqui, do site da onde eu tirei, esse daqui está no Museu
de Miami, tá? No Museu de Miami, é isso mesmo. Essa argila aqui, ela é de hoje, tá? Ela é atual. Só foi feita para demonstrar o que tem no cilindro. Então, tá, gente? Por favor, não vai achar que essas plaquinhas elas eram do século 1500 a.C. Não, 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 tá? Bom, mas voltemos aqui aos cilindros. Então, os cilindros, de uma maneira geral, eles vão conter aquilo que o seu proprietário quer. Ou vai ter alguma coisa escrita, ou vai ter, né, no caso específico, aqui nós temos uma celebração. No primeiro aqui é uma celebração, ó. Você tem o, o rei, o governante. O fato, gente, isso vale para tudo, tá? Vale para todos o pessoal do Crescente Fértil. O fato deles estarem com capacete de chifres, este, o fato deles estarem com capacetes de chifre significa que eles são deuses, que eles estão próximos à divindade, que eles mantêm contato com a divindade. Se não são deuses, eles estão muito próximos da divindade, tá? Essa é a crença. E estes chifres normalmente feitos de marfim. Esse daqui, gente, provavelmente tá? Então, do que era feito? Era feito de marfim, como eu falei para vocês, marfim, os comuns, marfim, lápis lazuli, calcário rosa, calcário branco. Esses eram os mais comuns. Quem ainda tinha muito dinheiro, a veja daquela época, né, quem era muito importante, tinha de ouro e prata também. Então, imagina que algumas pessoas, alguns particulares importantes, você pode imaginar escribas, sacerdotes, membros da realeza, né? Cada um tinha o seu cilindro e se fazia um acordo e o cara passava. Olha só, cara. Né? Se fazia um acordo e aí o cilindro era passado. O dono do cilindro entregava esta argila para a outra parte interessada. Como quem diz, ó, está aqui a minha palavra, está aqui o contrato. Por quê? Porque só ele tem, né? Só ele tem o cilindro da maneira que é aquele cilindro. Então, não teria a possibilidade de falsificação. Não teria sim, né? Claro, no mundo ideal. Mas ele representa isso. Tem gente que falsifica assinatura. Era possível fazer essa falsificação? Talvez. Eles estavam preocupados com isso? Talvez. Também não tem como a gente ter certeza. Mas essa era a ideia. Firmou um acordo inclusive entre governantes de cidades e estados diferentes. Então, firmou um acordo, cada uma das partes recebia a, a, a insígnia, recebia gente, tem um nome esse em direito. Ele recebia o contrato. Qual que é o contrato? O contrato é esse aqui, né? Passava a argila, passava o cilindro na argila e o contrato está firmado. Muito, muito da hora, né, gente? Opa, vamos voltando. Então, para o nosso último tópico das nossas características gerais dos sumérios, é uma presença aí já um tanto mais raras, um pouco mais raras do que, aliás, raras em relação aos cilindros e as plaquetas de argila, afinal de contas, elas propriamente não as são.
nós temos lá as figuras votivas ou oferendas. Figuras votivas. Vamos diretamente a elas e eu explico para vocês o que elas significam. Aqui, as figuras votivas ou oferendas. Gente, são bonequinhos que não alcançam muito mais do que 20 centímetros. São bonequinhos que estão, se vocês repararem, ó, todos eles, os olhos muito bem atentos. Esses olhos, gente, são conchas incrustadas, certo? São conchas que são colocadas aqui dentro, são colocadas nos olhos. Por isso que ainda, né, ó, esse daqui ele perdeu um, tem outro, esse aqui está com os dois, esse está com os dois. Então, o que são essas figuras votivas? São figuras que, no sentido votivo, ou seja, que estão fazendo votos religiosos. Há certos padrões que nós devemos anotar. Primeiro é essa estilização. Tá? Ó, existe os homens, eles estão sempre em V, né? Ó, ombros aqui em V, 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 V. As mulheres ainda que vestidas, veja que sempre o braço direito está fora, ó, o braço direito fora, e aqui um vestido. Esse vestido dessa mulher, olha que sensacional, né, a preocupação do artista. Dessa mulher aqui é um vestido provavelmente feito de lã. Esse daqui é de couro. Esse daqui é de X. Sabemos lá, né, do que é. Mas há essa semelhança. Bom, eu estava falando, né? Então, os padrões. O V, o olhar, a boca, ela está sempre fechada, né? A boca fechada. Um olhar, gente, de atenção, né? Um olhar de compenetração. E, principalmente, a hora que a gente vê, a primeira coisa que a gente nota é as mãos juntas. Por isso que são figuras volitivas. Essas mãos juntas, elas representam um momento e um modo, o modo que eu devo me portar para rezar. Essas figuras, essas específicas, elas foram encontradas em um templo funerário. Elas são, gente, olha, se não me falha a memória, são 19 peças que foram encontradas no mesmo lugar. Elas estavam num cantinho no quarto e tinha lá dentro de uma caixinha essas 19 peças. Aqui nós temos poucas representações, nós temos 8 delas. Dessas 19, não estou lembrado se é 19 ou 11, mas dessas 19, a maioria são homens. E aqui, né, finalmente, você vê a hieraticidade, ou a representação por escalas, que também é comum aos egípcios que nós estudamos. Quer dizer, quanto mais alta a figura, quanto maior a figura, mais importante seu status social. Certo? Tudo bem, gente? Normalmente elas são redondinhas, né? Elas são redondinhas, elas tem lá então o busto, né? O colo em V. As mulheres elas têm sempre o braço direito fora. Talvez seja próprio da vestimenta deles, né? Da moda feminina, da maneira com que as mulheres se vestem. E as mãos querendo representar, na verdade,
essa pose de oração. No caso aqui, uma oração eterna, né? Por isso que eles foram encontrados dentro de um túmulo. Certo, gente? Bom, finalmente, moçada, eu trouxe para vocês duas fotos do que ficou conhecido. É porque não dá assim para você categorizar exatamente o que eles são, né? Eles não são nem argila, não tem escrita cuneiforme, não são figuras, não são oferendas, não são figuras votivas, então, né, não são anéis cilíndricos. O que é isso? A resposta mais verdadeira é: nós não sabemos para que isso foi feito. Gente, vocês podem pesquisar. Não há, os estudiosos não sabem para que isso serve, ou para que isso servia. Porém, por que eu estou trazendo para vocês? Primeiro, ela é uma obra de arte completa. Né? Ela é uma obra de arte completa. Acho que talvez, de tudo que nós vimos aqui, é aquela mais legal, mais rica. Né? Isso daqui ficou conhecido como o estandarte real de Ur, ou o estandarte de Ur. O que é estandarte? Estandarte, gente, é uma insígnia, certo? Estandarte, ela é uma representação. Vou voltar aqui, vou começar pela primeira, né? O estandarte, o estandarte, gente, ele é como se fosse uma flâmula. Manja aqueles paninhos que tem um escudo e normalmente tem lá uma palavra, tem uma data em romano que a gente vê em filmes. Então, isso são insígnias, isso são estandartes. E no caso aqui, esse ficou conhecido como estandarte de Ur, ou o estandarte real de Ur. Gente, não tem o nome, tá? Isso daí é uma suposição. É uma suposição. Encontrado lá 1600 a.C. Uma caixa, ela é de madeira. A madeira, hoje ela é quase inexistente, tá? Então vamos lá para outra figura, ó. Ela é isso aqui. Aquela primeira parte é a parte de trás. E ela tem uma abertura. A parte de madeira, ela quase não existe mais, ela foi reformada. Agora, tudo o demais, gente, as pedras. Então, você tem calcário, lápis lazuli, você tem o calcário branco, você tem marfim. Então, tudo isso aqui ainda é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Olha que coisa mais perfeita, né? Então, esse estandarte, esse estandarte de Ur, a gente não sabe para que ele serve. Ele tem em torno de 45 centímetros de largura, acho que isso aí, 40, 50 centímetros de largura, e tem em torno de 30 a 35 centímetros de altura. Uma das possíveis respostas para que serve isso é para guardar instrumentos musicais. Afinal de contas, os sumérios eles eram muito festivos. Muito festivos, gente. Então, porque assim, você tinha a cerveja, né? A cerveja era a bebida mais consumida, mas mais do que isso, você tem a criação de instrumentos musicais, que a gente não vai falar aqui, mas você tem lá criações de instrumentos musicais,
você tem uma liberdade sexual muito grande, você tem banquetes gigantescos que estão representados, inclusive, nas próprias obras de arte. Então, ah, aliás, se vocês, né, estiverem interessados, existe uma arte para maiores de 18 anos de Sumérios, né? Você tem lá toda uma arte erótica feita nas plaquinhas de argila, esculpidas, né, ranhuradas lá nas plaquinhas de argila, com diversas posições sexuais, enfim, né, toda uma arte erótica aí dos sumérios que chegaram até nós. É um povo, ou foi um povo, melhor dizendo, muito festivo, né, que adorava as coisas mundanas mesmo. Bom, vamos começar a descrição nossa aqui. Esse estandarte de Ur também é conhecido como estandarte da guerra e paz, tá? Guerra e paz. Então, nessa parte nós temos a parte da guerra. Olha só que louco. Os registros, tais como os presentes lá na arte egípcia, os registros dividindo três situações. Então, a gente começa por baixo. Olha lá, você tem a arma de guerra, né, uma carroça, uma charrete, em que quatro mulas a empurram. E o que você tem? Elas passando, essas charretes, passando em cima dos inimigos. Olha lá, você tem pedaços de inimigos, né, no chão. Você tem o cara aqui, o soldado sumério, enfiando a lança no outro, né? Bom, esse é o momento da guerra, esse é o momento exato da guerra. Esse segundo momento, você tem o quê? Ó, trabalhadores que estão levando alguma coisa, né, trabalhadores comuns, pessoas comuns, que estão levando alguma coisa para algum lugar. Junto, na outra parte, olha como que está bem definida, gente, a quantidade. Aqui, trabalhadores levando comida, não era para falar, né? Levando alguma coisa em algum lugar. Essa parte aqui é soldados levando os escravos para algum lugar. E na terceira, que é representada pelo primeiro em ordem de importância, né? Mas o caminho ele é sempre o inverso, a história ela é contada a partir daqui, e aí você vai chegando ao clímax, certo? Aqui, ó, então eles saem daqui e chegam aqui. Ó, os soldados trazendo escravos para a comitiva ou para a realeza. Para a realeza. Aqui está o rei, bem de frente pelo tamanho da sua figura. Veja que ele encosta aqui, ó, nesse registro, ele bate no teto, tamanha a sua importância. Atrás, os seus membros reais, né, as pessoas que moram junto com ele, que fazem parte lá da realeza. Maravilhoso, né? Olha lá, o movimento mesmo de contar uma história. Então, essa é a faceta da guerra. E aqui é a faceta da paz. Olha, é atrás, como eu comentei com vocês, gente. O que nós temos? De novo, de baixo para cima. Nós temos trabalhadores que estão levando, pode ser cevada, pode ser os juncos que eu falei para vocês, trigo, pode ser grãos de uma maneira geral, estão levando animais, olha lá. E para onde eles estão levando? Olha que legal, gente. Olha lá, levando a cabrinha, gente, dá para você saber, né, velho? Levando a cabra, levando os bois, olha lá, os bodes. Eles estão levando toda essa comida, por quê? Porque o rei está
fazendo um banquete. Olha lá, você tem a lira, então você tem música, você tem o banquete, olha lá, as pessoas bebendo, né? Os convidados bebendo. E aqui o rei de Ur. Fantástico, né, gente? Maravilha. Bom, então, para essa aula, nós terminamos, né? Espero que tenha ficado claro para vocês alguns conhecimentos, ou talvez a metade desses conhecimentos, a maioria desses conhecimentos que nós passamos aqui, vocês já aprenderam lá em história e vimos algumas características, né, bem introdutórias aí da arte dos sumérios. Tudo bem? Espero vocês para a continuação dessa aula dos povos da Mesopotâmia com os babilônios. Tudo bem, gente? Muito obrigado pela companhia. Um beijo para vocês, que vocês tenham uma ótima semana e que futuramente nós possamos nos encontrar. Até mais. Fui mesmo.